Olá, turma, tudo bem? Professor Júlio na área, professor de matemática aqui do canal Dascalos, e hoje vamos continuar o nosso curso do Enem Power com a aula sobre trigonometria básica. Então, se você tem dúvida, dificuldade em trabalhar com seno, cosseno, tangente e reconhecer essas razões, fique comigo até o final do vídeo que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal Dascalos para você acompanhar as aulas do curso. E lembre-se também que na descrição do vídeo tem o material de apoio para você ler o resuminho e tentar fazer os exercícios, ok? Vamos comigo então, vamos lá? Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula básica de trigonometria. Galera, a trigonometria ela é uma grande ciência, né? Uma grande parte aí da ciência chamada matemática. E nesta aula a gente vai apenas lembrar como é que a gente aplica a trigonometria em problemas que envolvem triângulos, retângulos, beleza? Que às vezes as questões do Enem abordam essa situação, ok? Então vamos embora comigo. Pessoal, olha só, para a gente entender como que funciona, né? Como é que nasceu o seno, o cosseno e a tangente dentro do triângulo retângulo, primeiramente vocês têm que lembrar que todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa, que é sempre o lado que fica oposto ao ângulo reto. Tá ok? Então vem aqui, ó. Se o ângulo reto está aqui embaixo, a hipotenusa fica sempre oposta ao ângulo reto, tá? Então esse maior lado aqui recebe o nome de hipotenusa e os outros dois lados são os catetos do triângulo, ok? Retângulo. Então os catetos, galera, são os lados que ajudam a formar os ângulos retos, tá certo? Então este lado aqui é um cateto e o lado de baixo é um outro cateto do triângulo. Pessoal, quando a gente faz algum problema de geometria, tá? A gente simplesmente chama esses dois lados de catetos, tá? Principalmente, por exemplo, quando a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Não nos interessa se eles têm nomes específicos ou não. Só que aqui na trigonometria, para a gente usar, né, essas razões chamadas de seno, cosseno e tangente, nós temos que dar nomes especiais a esses catetos, tá? Um deles é chamado de cateto oposto e o outro recebe o nome de cateto adjacente. Só que esse nome, galera, é relativo, tá certo? Depende do ângulo que você quiser considerar. Então, presta atenção aqui comigo, olha só. Se eu considerar o ângulo de baixo, vamos por partes, ó. Se eu considerar o ângulo alfa aqui de baixo, vamos chamar ele de alfa, certo? A palavra adjacente, turma, quer dizer do lado, pertinho, colado ao ângulo, tá certo? Então, esse cateto que está colado ao ângulo recebe o nome de cateto. Vamos fazer um resuminho aqui, ó, tá? Vou chamar esse lado de B, esse lado de C e a hipotenusa de A, pode ser? Então, vem aqui, ó. Se eu considerar o ângulo alfa, para o ângulo alfa, turminha, o que acontece? Ó, B vai ser o cateto adjacente, tá certo? Por quê? Está colado ao ângulo, turma, olha lá. O cateto B está ajudando a formar o ângulo. E o cateto C, que está do outro lado oposto ao ângulo, recebe o nome de cateto oposto. Ok? Mas isso, turma, se a gente levar em conta o ângulo alfa aqui de baixo. Tá? Fica esperto. Agora, se eu levar em conta o ângulo beta lá de cima, vamos trocar de cor aqui para a gente entender, ó. Se eu pensar no ângulo beta lá de cima, ó, que é o outro ângulo agudo que o triângulo tem, aí muda a conversa, turma, ó. Vem comigo. Se eu pensar no ângulo beta, o cateto C é ele que passa a estar coladinho ao ângulo, tá vendo? Então, o cateto C passa a ser o cateto adjacente, e o cateto B, que está do outro lado oposto ao beta, passa a ser o nosso cateto oposto. Ok? Então, lembre sempre, galera, o nome cateto oposto e cateto adjacente é relativo, depende do ângulo que você quiser considerar. Tá? Lembrando que sempre você considera os ângulos agudos do triângulo. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo para a gente saber usar a trigonometria no triângulo retângulo. Reconhecer quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. Tá certo, turma? Bom, pessoal, feito isso, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo,
tá certo? Tanto faz se é de alfa ou se é de beta, não interessa, a gente define 3 razões trigonométricas, que a gente dá o nome de seno, cosseno ou tangente. Né? No caso, e tangente. Seno, cosseno e tangente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esqueminha aqui para o ângulo beta e vamos fazer um esqueminha para o ângulo alfa lá de cima. Aliás, para o ângulo alfa e um esqueminha para o ângulo beta aqui de cima, só para a gente brincar. E vamos dar nomes de novo para os lados desse triângulo. Vamos chamar um lado de A, outro de C e outro de B, igual a gente nomeou agora há pouco. Pessoal, então vem comigo. Ó. Qual é o conceito de seno? Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, tá? Esta é a definição de seno. Cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa e tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá certo, galera? Ó, básico isso, hein? Tem que saber, beleza? Só para ficar fácil o resuminho, ó. Coi, cai, coca. Então, seno, coi, cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, cai, cateto adjacente por hipotenusa. E tangente, coca, cateto oposto por cateto adjacente. Ajuda vocês a memorizarem. Então, se eu fosse olhar para o triângulo, quem que seria o seno? Vamos lá comigo, ó. Cateto oposto seria o C, pela hipotenusa, que seria o A. Concorda? Do ângulo alfa, turminha. Olha só. Quem que seria o cosseno de alfa? Seria B, que é o cateto adjacente sobre A. E quem que é a tangente de alfa? Ó, cateto oposto, que é o C, pelo cateto adjacente, que é o B. Perfeito? Então, se fosse para o ângulo alfa, ficaria assim, né? As razões trigonométricas. Tá certo, turminha? E se eu mudar de história, vamos lá agora, ó. Vamos mudar a corzinha da caneta aqui. E se a gente fosse pensar no ângulo beta, vamos de novo, ó. Quem vai ser o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta? Pessoal, as formulazinhas são as mesmas. O que muda é a posição de cada cateto. Concorda comigo? Opa, aqui é beta, ó. Então vamos lá, ó. Seno de beta, cateto adjacente, seno de beta, cateto oposto por hipotenusa. Então vai ser B, opa, ficou feio aqui, ó, B sobre A. Perfeito, turma? Cosseno, cateto oposto, cateto adjacente pela hipotenusa. Então vai ser C sobre A e a tangente é coca, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Como eu estou pensando lá no ângulo beta, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é A. Perfeito, turma? Então, fica esperto que a gente, né, em alguma situação do Enem, a gente pode usar uma dessas formulazinhas, lembrando, turma, que elas só valem se o triângulo for retângulo, tá? Se o triângulo não for retângulo, você não pode pensar em usar essas relações trigonométricas. Tá certo, turma? Pessoal, além disso, né, não sei se vocês lembram, mas a trigonometria ela tem 3 ângulos chamados de ângulos notáveis, que são ângulos que corriqueiramente aparecem nos exercícios, tá? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui comparando os ângulos notáveis e o seu seno, cosseno e tangente, para recordar? Então, vamos lá. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Tá? Que são os 3 ângulos que vão aparecer com muita frequência em problemas de geometria, tá certo? E aqui nós vamos colocar aqui, ó, quem é o seno dele, né? O cosseno dele e a tangente dele. Perfeito? É bom saber esses valores, professor? Sim, é bom. Tá? Pode ser que um problema de trigonometria aborde isso e não te dê esses valores, tá? Mas é fácil de montar a tabelinha, turminha. Vamos lembrar como é que fica? Vamos lá, você faz assim, ó, para fazer a tabelinha dos ângulos notáveis. Você põe 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 3, 1, 3. Correto? Então vamos lá, de novo, para o seno 1, 2, 3, para o cosseno 3, 2, 1, para a tangente 3, 1, 3.
Aí o seno e cosseno, você vai dividir tudo por 2. Então, divide tudo por 2. Perfeito? Divide tudo por 2. E a tangente de 30 você divide por 3. Então, seno e cosseno divide tudo por 2 e a tangente de 30 por 3. E põe raiz, galera. Põe raiz em tudo, ó. Raiz, raiz, raiz. Por que eu não estou pondo raiz no 1? Porque 1 é raiz exata, turma. Raiz de 1 é 1. Tá? Se você colocar raiz no 1, não vai mudar nada. Vai ficar 1 do mesmo jeito. Então, pronto, galerinha. Viu como é fácil? Fazer a tabelinha dos ângulos notáveis. 1, 2, 3 para o seno. 3, 2, 1 para o cosseno. 3, 1, 3 para a tangente. Divide seno e cosseno tudo por 2. Divide a tangente de 30 por 3. E coloca a raiz nos numeradores. Tá certo? Com isso, você tem a tabelinha dos ângulos para você poder usar nos problemas de trigonometria. Perfeito, galerinha? Bom, para a gente fechar o nosso resuminho, vamos fazer um exemplo que caiu no Enem de 2017? Vem comigo, ó. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Tá lá, turma, um ângulo X, aqui embaixo, que é o ângulo do raio solar com o Sol, beleza? Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por essa função, galera, ó. I de x, né, é igual a K seno de x. Vamos anotar isso, turminha? Então, vamos lá, ó. A intensidade luminosa, que ele chamou de I de x, é K vezes seno do ângulo x. Perfeito? Sendo K uma constante. Então, esse K é um valor que a gente não conhece, tá, galera? Um valor fixo desconhecido, tá? E supondo-se que x está entre 0 e 90. Quando x é 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Pessoal, eu quero que vocês se atentem para essa palavrinha que apareceu na situação aqui, ó, que é valor máximo, beleza? Olha só, valor máximo, tá? Uma coisa que eu não comentei no nosso resuminho teórico, turma, vocês podem colocar aí, tá? Quando a gente pensa em valor máximo de um seno, tá? Ó, o valor... Bom, vamos anotar aqui embaixo, ó. O valor máximo de um seno, tá? O valor máximo do seno de alfa e do cosseno de um ângulo alfa sempre é igual a 1. Perfeito, turminha? Então, o valor máximo do seno e do cosseno de alfa é sempre igual a 1. 1, galera, é o máximo valor que um seno ou cosseno atinge. Tá certo? Nesse caso específico do problema, é para o seno, tá? Não é para o cosseno, mas se fosse para o cosseno, valeria a mesma ideia, tá? O cosseno é máximo quando ele vale 1 também, tá? Pessoal, e o cosseno é igual a 1 para o ângulo de 90 graus, tá? Que não tá lá na tabelinha dos notáveis, tá bom? Mas anota aí no seu resuminho que o seno de 90 sempre é igual a 1, que é o máximo valor que ele obtém. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no problema é achar a intensidade máxima luminosa, perfeito? Como é que você vai calcular a intensidade máxima, professor? Eu vou dar para o seno, né, o valor 1, né? Eu vou dar para o ângulo o valor 90. Então, ficaria K vezes seno de 90. O seno de 90 é 1, então a intensidade máxima vai ser K vezes 1, que é K. Então, K é a máxima intensidade luminosa aí do seu problema, beleza? Da sua situação. Pessoal, o segundo passo é achar a intensidade para 30 graus, né? Que é o que ele falou no exercício, que é o que ele quer. Então, vamos lá, ó. Qual que é a intensidade para o ângulo de 30 graus? Então, vamos chamar de I de 30. Vai ser K vezes seno de 30. E se a gente consultar, vamos voltar lá para a gente ver, ó. Se nós consultarmos a nossa tabelinha, o seno de 30 é meio, professor. Vamos jogar lá na nossa tabela, no nosso exercício. Então, quem que é a intensidade
para o ângulo de 30 graus vai ser K vezes meio. Ou seja, vai ser meio K. Concorda, turma? Vai ser meio K. Certinho? Ou seja, agora, ó, ele pergunta assim, quando x for 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Ora, turma, vamos fazer uma regrinha de 3? Vocês concordam comigo que... Vamos terminar aqui o probleminha, ó. Vocês concordam que de K para K sobre 2, né? Vamos lá, ó, de K para K sobre 2, se eu fizer a subtração, K menos meio K, vai dar, tirando o MMC, vai ficar K, 2K menos K, né? Que é igual a K sobre 2. Confere, turma? Não, vamos lá devagarzinho, professor. O MMC é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes K, 2K. Menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes K, K. Com isso, a intensidade teve uma redução de K sobre 2, ok? E agora é só converter em porcentagem, galerinha. Olha só, K, que é o seu valor inicial, é 100%, certinho? K sobre 2, que é o que reduziu, é X. E aí você vai ter a resposta do problema. Multiplicando o cruzado, fica K vezes X é igual a K sobre 2 vezes 100%. E aí a gente cancela, vamos trocar só para a gente entender direitinho, a gente cancela o K com o K e 100 dividido por 2 dá 50, professor. Então, X é igual a 50%, que foi o percentual de redução deste valor. Perfeito? Pessoal, então é isso aí. Eu convido vocês agora a acessar o material aí no link, né, na descrição do vídeo da aula, tá? Tentem fazer os exercícios, tá, que tem aí, e logo em breve a gente vai postar a resolução deles, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até mais.